O RMA Forte diz aqui: a revolução não teve sucesso nos países centrais do capitalismo, como previu Marx. Acabou acontecendo em um país pobre e atrasado e não mudou esse paradigma nos países seguintes. Com isso, o comunismo acabou sendo reduzido à caricatura de divisão da pobreza. Como mudar essa imagem? Bom, primeiro, eu acho que é preciso que as pessoas que acreditam no comunismo expliquem efetivamente o que é o comunismo. Você falar, por exemplo, não, o nosso modelo de socialismo é Cuba. Logicamente que a maioria das pessoas vai olhar e falar, mas é uma sociedade tão pobre, sem recursos, é isso que vocês estão propondo? Vai acontecer, inclusive, a caricatura. Querem reduzir o Brasil, que é um país mais desenvolvido do que Cuba, à situação cubana. É absurdo. A pessoa deveria explicar que não, o socialismo não é isso. O que aconteceu lá, a revolução, criou condições para uma melhor distribuição da renda, mas é só isso. Não dá para levar um país, uma ilha daquele tamanho, com poucos recursos, ao socialismo. Então, eu acho que a explicação é que é o fundamental. Nós temos que explicar para as pessoas. Eu acho, por exemplo, que muita coisa que eu falei aqui vocês provavelmente concordem, mas nunca, talvez, né, nunca ouviram explicado desse jeito. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter paciência. Só o fato de você apreciar que o capitalismo é uma ferramenta útil já quebra um paradigma na minha cabeça do que é um comunista, entendeu? Porque, na minha visão, uma pessoa que é comunista, ela odeia o capitalismo, entendeu? Ela não quer que ele exista. Ela quer acabar com o capitalismo. Mas a sua visão é, vou usar o capitalismo para atingir uma sociedade mais igualitária. Não, É diferente. nós temos que superar o capitalismo. Né? Mas Marx, por exemplo, não achava que o Rui, capitalismo... puxa o microfone para tu. Marx não achava que o capitalismo tinha sido sempre uma coisa negativa. Se a gente pegar o Manifesto Comunista, muita gente já comentou isso daí, é interessante. Fala que a melhor defesa que já foi feita do capitalismo está no Manifesto Comunista. Porque Marx mostra como o capitalismo revolucionou a sociedade. Só que acontece o seguinte, na vida tudo é assim, tudo sobe e desce. Tudo evolui, chega no ápice e decai. A minha concepção é a seguinte, o capitalismo não é que ele seja ruim em geral. Não é bom também, porque é um regime de desigualdade e tal. Mas ele foi bom, ele produziu coisas boas. Mas ele é decadente. Tá decadente mesmo. Quer dizer, você fala assim, o Pelé é um grande jogador, mas se você colocar ele em campo hoje, ele não consegue nem chutar a bola. Ele foi um grande jogador. E foi mesmo. Agora ele não consegue nem jogar futebol. O capitalismo é a mesma coisa. O capitalismo está numa etapa de grande decadência. E, portanto, é preciso substituir o capitalismo por um outro regime social. Agora já, imediatamente? Agora, no mundo, sem dúvida. E como seria a puta aí? É bom, entendi. Acho que tá, entendi. Não dá para Eu fazer. não quero me alongar muito. Não dá para fazer por decreto. Claro. A sociedade tem que ser impelida a essa mudança. É isso que nós chamamos de revolução, né? Sim. Bom, mas. Tá. É que isso é bem impossível de acontecer, né? Você imagina que você também imagina que agora é impossível Não, qualquer. eu acho que a situação vai Você amadurecendo. acha que é possível? Você acha que todos esses dinheiros que já estão na mão de pessoas, eles vão só deixar de ter valor e vai ser redistribuído igualmente? Bom, primeiro nós temos que levar em consideração a grande possibilidade de uma crise geral do sistema. Até os capitalistas falam nisso. Tem muita gente que fala a especulação financeira que existe no mundo hoje, é difícil de acreditar que ela continue existindo, que ela já deveria ter explodido há muito tempo. Aí nós vamos ter uma situação em que a Grande Depressão de 1929 vai parecer uma brincadeira. O mundo tende a entrar numa crise extraordinariamente grande. E quando a crise chegar, a população que parece que está com morte cerebral, ela muda totalmente. Ela abre os olhos, ela começa a pensar e ela começa a evoluir rapidamente, começa a tomar a decisão de que isso aqui tudo tem que mudar. São coisas... Eu, por exemplo, é que a experiência de todo mundo é muito desigual. Vocês já amadureceram numa sociedade muito... Como é que se diz? Materialista?
Não, é uma sociedade, na sociedade dominada por essa política neoliberal, né? Mas eu, por exemplo, eu vi antes desse período um número muito grande de revoluções. Revoluções de verdade, não essas revoluções aí de meia dúzia quebrando um prédio e tal. Eu vi a revolução no Irã, era uma coisa muito gigantesca. Vi a revolução em Portugal, em plena Europa, né? Os militares portugueses que fizeram a revolução, eles eram comunistas. Otelo Saraiva, que foi o coronel, que foi o principal dirigente da Revolução, ele era comunista, está vivo até hoje. Eles falaram, nós queremos transformar Portugal na Cuba da Europa. Militares da ditadura do Salazar, imagina só como é que era. Vi a Revolução na Nicarágua, em El Salvador, em vários países. Aí a burguesia também estava vendo o mesmo panorama, assustada, lançou a política neoliberal, que é uma política de terra arrasada. Mas isso é tudo. A questão é a seguinte: tudo muda. Mas é que, tipo, ok, posso até achar que vai acontecer algo assim, ou realmente está passando por um momento bem caótico no mundo, mas que sistema seria implementado no lugar? Isso que eu não consigo visualizar, sabe? Não, a tendência geral de qualquer tipo de revolução, hoje em dia, pode ser no país mais atrasado do mundo, é acabar com a propriedade privada dos grandes negócios. Não a propriedade, porque tem a caricatura, né, que vai roubar a casa do vizinho e tal. Não é essa propriedade privada. Só tirar dos ricos. Empresas, tirar dos Robin ricos. Hood. Não, tirar dos ricos e estabelecer uma administração coletiva, né? Mas a gente vai ter a inteligência para administrar as coisas que os caras estavam administrando, todas as empresas? Ah, sem dúvida. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: tenho dúvidas. os capitalistas aprenderam muito com a Revolução Russa. É que eu acho que se você colocasse muito... qualquer pessoa aqui para tocar o Flow Podcast, ele não ia tocar, não. Ah, não, mas isso é diferente, né? Não sei se é. Não, por exemplo, isso aqui é quase, digamos assim, uma atividade artística, né? Depende muito do talento individual. Ah, mas aí você está falando desse programa. Tem um monte de coisa acontecendo aqui. Entendeu? Não, aqui, quando ele fala flow, não está falando do programa. Não, ele tá falando de... mas é que, tipo... Você diz administrar, por Não exemplo, é fácil. o negócio que é o flow. É. A pessoa precisa ter algum conhecimento de administração. É que, se você pega a Tesla, que é uma empresa de carros elétricos, você pegar, aí você tira todo mundo, todos os engenheiros, todas as pessoas que estão lá da Tesla, e aí colocam outras pessoas do povo para tocar a empresa deixou de existir. Não, mas não seria assim. Ah, não, entendi. Você só tiraria a propriedade dos proprietários. Só o Elon Musk, o resto das pessoas que estão na empresa, aí você daria para essas pessoas que estão na empresa? O Estado teria que administrar, né? Entendi. Nós estamos supondo que... O Estado administraria. Veja entendi. bem, a Revolução Russa ela foi dirigida por um partido. Ah, Um partido que tinha o que seriam provavelmente as pessoas mais inteligentes daquela época. Eles fizeram uma quantidade tão grande de inovações na economia que hoje para nós são coisas absolutamente elementares. Por exemplo, os dirigentes do Partido Comunista, os dirigentes revolucionários, porque tem o Stalin, tem toda essa história, não vamos entrar nisso agora. Eles falaram o seguinte: se nós queremos tirar a Rússia do atraso, nós precisamos construir toda uma infraestrutura de base. Primeira coisa que nós temos que fazer é construir uma usina elétrica gigantesca. Isso aí, no mundo daquela época, esse tipo de plano de industrialização não existia. O plano de industrialização brasileiro vem daí. Eles inventaram isso. Eles inventaram um monte de coisas. eles inventaram investir em infraestrutura da nação? O capitalismo daquela época é como você fala do Estado. Uhum. O Estado não tem que intervir. Então, era o liberalismo econômico, que é uma coisa também que hoje em dia já não existe mais no capitalismo decadente. A doutrina do liberalismo era assim: o Estado tem que administrar determinadas coisas, mas não tem que, por exemplo, ter empresas, etc. e tal. Às vezes a empresa falia, o Estado tomava conta da empresa, esse tipo de coisa. Mas, por exemplo,
O nível de estatização que o Brasil conheceu, naquela época, ninguém nunca nem imaginaria que isso aí pudesse acontecer. Os primeiros a fazer isso aí foram os russos. Eles inventaram praticamente a economia moderna. O Keynes, por exemplo, que todo mundo fala, o que ele fez? Ele observou a experiência russa e adaptou para o capitalismo. Ele falou, isso aqui está totalmente fora de controle e nós precisamos controlar. Como controlar? Vamos fazer como os russos. Tem que ter um plano, o Estado tem que estatizar a empresa. Nunca ninguém falava disso, que tinha que estatizar a empresa. Empresa era coisa de empresário, não era coisa do Estado. Isso é uma coisa moderna, é pós-Revolução Russa. É que se seu argumento é o Estado pode ter um papel importante na sociedade através de ações ativas, de construções de infraestrutura e etc., pô, concordo. O Estado tem um papel importante nesse sentido, eu acho que ele tem que ter. Agora, se a gente extrapola esse argumento para falar que o Estado tem que ser responsável para organizar todas as grandes empresas, aí a gente tem um salto que eu não concordo. Eu acho que a gente está indo demais aí nesse argumento. Não, é mais racional. Não é mais racional, sabe por quê? Para isso acontecer, a gente precisaria de um Estado eficiente para começar. Não, veja bem. Você está achando que esses burocratas vão saber como direcionar as empresas para o melhor? Não vão. Não, burocratas... Mas sempre vão ser burocratas. Em geral, são pessoas inúteis. Mas se o Estado colocar alguém, não vai ser sempre um burocrata? Não, porque quando você faz uma revolução, o Estado é dirigido pelos revolucionários, que não são burocratas. A psicologia de um revolucionário pode corromper. E por que esses revolucionários não vão só falar tá legal ser todo poderoso aqui, comandar essa nação, que tal se a gente continuar? Não, todas as grandes revoluções, elas foram coisas muito criativas. Mas não acabaram não, por exemplo, em ditadores, pô? Isso que a gente discutiu aqui hoje, né, das liberdades democráticas. Quem que inventou isso daí? Quem que inventou, não. Quem que colocou em prática, materializou, fez com que a coisa existisse, saísse do livro e viesse na realidade. Foi a Revolução Francesa. Tinha democracia na Grécia, né? Foi a primeira. Mas é uma democracia muito diferente, muito mais antiga, né? Com certeza, né? A democracia francesa é um processo bem mais... evoluído, com certeza. Mais evoluído. Sim. Mas não é que eles partiram daquele, eles conheciam, lógico. Apesar que os revolucionários dessa época, eles se baseavam mais em Roma, né? Porque Roma era uma república e eles eram contra a monarquia e eles achavam que a república que era democrático. Para eles, república era sinônimo de democracia. Entendi. Então, eles que inventaram a coisa. Tudo bem, pessoas falaram, mas quem que foi lá e falou, agora vamos organizar essa sociedade desse jeito? Aprovou a Declaração dos Direitos do Homem, estabeleceu uma mudança no judiciário, estabeleceu o poder da Assembleia Popular sobre a nação. Até aquele momento, quem mandava era um rei, uma pessoa. Sim, o Estado Eles é falaram, importante nesse sentido. Aqui nós vamos fazer com que o povo mande no país. Eles inventaram uma coisa, uma invenção. Né? Os russos fizeram a mesma coisa. Isso é um revolucionário. Aquele cidadão que fica na administração, esse é o burocrata. Esse é o cidadão que vem quando a água baixa. O revolucionário é aquele cara que vai fazer um surf naquela onda gigantesca. O burocrata, no máximo, ele vai molhar até as canelas. Né? A gente não deve confundir. A burocracia é uma coisa muito ruim. Mas não é a evolução natural do É o Estado? que vai acontecer, né? Logo depois da Revolução, já tem o burocrata. A água sempre baixa, no final das contas. A água né? sempre baixa. Mas aí nós temos que ver, né? A envergadura do processo democrático, do processo revolucionário. Se for um processo grande, porque nós... Tá confiando muito nos caras, pô. Não, tá confiando nesses salvadores revolucionários aí. Eu não confio na pessoa em si. Né? Mas esse sistema que você está depende de confiar nas pessoas. Revolucionário, para mim, é uma pessoa que, por exemplo, hoje no Brasil, não quer ter um cargo de deputado. Ele defende as ideias dele e procura colocar em prática. Se ele ficar na miséria total, ele continua sendo revolucionário. Se ele for perseguido, ele continua sendo revolucionário. Isso cria uma psicologia especial. Não é uma pessoa que você vai chegar e falar assim, agora eu vou te dar um troco aqui, você vai se corromper. Ele vai falar, não quero nem saber disso daí. Nem passa pela cabeça dele. Só que ele vai morrer. Ele morre, a situação muda. E aí os burocratas tomam conta e fudeu, estamos numa ditadura. Não, mas veja,
Quando eu estou falando da revolução, estou pensando na psicologia dessas pessoas. Tá. Pessoas que não estão aí para compromissos idiotas. São pessoas que estão para coisas muito grandes. Aí é verdade. As revoluções, a água costuma baixar. Só que acontece o seguinte, né? Qual que é a nossa expectativa? Que se você deflagrar um processo geral, não num país isolado, como aconteceu na Rússia, mas digamos que você comece uma revolução na Europa, que passe da Espanha para a França, da França para a Itália, da Itália para a Alemanha. O que é fácil de perceber, porque a Europa é quase um país unitário. Uhum. Você vai colocar em marcha um processo tão poderoso que a água não vai baixar. Pelo motor. O motor vai atingir uma tal rotação que ele não vai diminuir. Esse é o problema da revolução. Se você tiver uma revolução isolada, chega uma hora que ele não aguenta, ele não se espalha, ele não cria aquele dinamismo, né? O pessoal usaria a expressão, aquela sinergia, né? Então, a expectativa é essa. Quando os Estados Unidos fizer uma revolução, o abalo mundial vai ser tão profundo que os países todos vão entrar em ebulição. Junto, um depois do outro e tal. Essa que é a nossa ideia, né? É por isso que nós trabalhamos. Porque se fosse para você fazer uma revolução, daí vem meia dúzia de burocrata, coloca você na cadeia, toma o poder, se enriquece, começa com aquela babaquice toda, bom. Não valeu a pena. Não valeu a pena, nem valeria a pena ser. Bom, tudo bem. Tudo vale a pena, né? Como disse o Fernando Pessoa, que era um cara de direita, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Mas, digamos, não seria um bom plano, né? Não é um plano muito empolgante. Definitivamente, não.